Saudações, família Enécio Culto. O ponto abordado hoje por este canal não fala sobre relatos e avistamentos de lobisomens em dias atuais, mas sim do que pode ter sido o início de tudo, e também indica fazer parte da história. Muito do que estará sendo dito hoje indica como tudo pode ter acontecido para que a aparição do lobisomem possa ter chegado ao Brasil. A lenda do lobisomem no Brasil foi disseminada para todo o território brasileiro logo depois que as grandes navegações portuguesas aportaram e colonizaram o nosso país. Muitas histórias passaram a ser contadas, mas acabou ganhando destaque nos sertões, pois foi neste território que a lenda do lobisomem acabou ganhando várias outras versões. E por este e tantos outros motivos, ela também varia de acordo com cada região. Uma delas acredito que da mesma forma que eu, muitos de vocês já tiveram a chance de ouvi-la sendo contada, principalmente por alguém de nossa família, ou até mesmo em roda de amigos. Esta lenda relata algo muito antigo. Nela é dita que a sétima criança que venha a nascer de uma sequência de filhos do mesmo sexo irá virar lobisomem. Também há outras versões que falam que depois que o sétimo filho se casar e se tornar pai, será o seu filho que se tornará a fera, pois herdará a maldição que seria de seu pai. Ou então, de uma sucessão de 6 filhas mulheres. Se o sétimo filho for um menino, ele também viraria a se tornar a criatura. Muitos ainda carregam o costume do filho mais velho dos 7 filhos batizar o que seria mais novo, pois desta forma a maldição do lobisomem seria quebrada. Estas crenças estão ligadas a épocas mais antigas, onde fala principalmente sobre os pais de família. Até onde se sabe, quando uma mulher tinha seus filhos, se porventura as mulheres viessem a ter filhas mulheres, seus maridos não ficavam satisfeitos e acabavam projetando sobre a esposa e também suas filhas palavras contrárias, rogavam pragas e por muitas vezes profanavam palavras de maldição contra suas filhas. Então, quando a família era formada por 6 filhas meninas e nascia o sétimo filho, é neste ponto da história que a maldição ganha força. Se o sétimo filho por fim fosse menino, como castigo pela maldade de seu pai, este filho se tornaria o lobisomem. Então, depois de alguns meses de seu nascimento, a família já podia constatar que a criança continuaria com um semblante de pálida, bastante magra, e também que suas orelhas, de certa forma, estariam passando a se tornar pontiagudas. Tão logo esta criança atingisse a maioridade, sua aparência seria de um homem comum, muito alto e lívido de tom de pele, e seu olhar seria profundo e bastante melancólico. Na maioria das vezes, este homem seria bondoso e calmo, mas também sem nenhuma explicação, ele poderia se tornar bastante agressivo, e a partir deste momento sua respiração passaria a se tornar tão pesada a ponto de poder ouvir algo muito parecido com um baixo rosnado. Esta mesma lenda nos relata que tão logo o sétimo filho viesse a completar seus 13 anos de vida, ele seria acometido por uma maligna manifestação que, por sua vez,
acabaria por aguçar os seus instintos e ele deixaria de ser humano para se tornar um lobisomem. Sua primeira transformação pode tanto acontecer em uma terça-feira, como também em uma sexta-feira. E tão logo isso viesse a acontecer, o mesmo indivíduo passará a tomar a forma de fera em qualquer noite da semana. Também haverá noites que se tornarão mais propícias para que isso venha a acontecer. A noite de quinta-feira para sexta-feira santa. Também durante as noites de quaresma, pois durante toda a quaresma, a lua exercerá a maior força sobre o indivíduo. E também na sexta-feira da paixão, muito diferente do que todos pensam. Não importa em que fase a lua esteja, pois a criatura terá que cumprir a sua sina. Resigne-os a serem cumpridos por um lobisomem. O lobisomem terá que correr por 7 quadras, visitar 7 cemitérios e também 7 pátios de igreja. E por fim, 7 encruzilhadas. Tudo isso deve acontecer antes que o galo cante, premeditando que a alvorada do amanhecer está chegando. Os povos mais antigos relatam que durante as noites em que o lobisomem passa por ruas e também por chácaras, é possível ouvir o som de suas orelhas se chocando, uma contra as outras, e também um compasso plenamente desajeitado de corrida. Os mais antigos, que carregam tudo isso como sendo verdade, plantam sobre as suas terras arruda e também alecrim, pois são plantas que até os dias atuais acredita-se ter o poder de afastar o mal. Então, durante o tempo de anos que o lobisomem carrega esta sina, ele tem que a cumprir, pois se não o fizer, ele pode ficar permanentemente em sua forma animal e nunca mais retornará à sua forma humana. Como vocês constataram, muitos boatos correm em torno desta maldição, mas a que prevalece é a que, quando ele passa por todos os lugares que tem por destino durante a noite, cada um desses lugares enfraquece mais e mais a maldição. E por este motivo, o desafortunado de sorte acaba deixando de ser a fera que o condena durante a noite. Então ele acaba retornando à sua forma humana. Que fardo pesado é este que recai sobre o 7º filho? Curandeiros, benzedeiras e alguns bruxos antigos acreditam e dizem que se um lobisomem for ferido por um ser humano que porte um objeto pontiagudo e que venha a conseguir ferir o corpo da criatura, se do corpo da fera uma pequena gota de sangue se desprender de sua carne, de imediato ele deixará de ser a criatura que o condena durante o seu tempo de sina, pois este fardo será tirado do seu corpo. O mesmo objeto que ferirá a fera terá que ser forjado momentos antes do acontecimento, pois a primeira carne a ser cortada terá que vir a ser da criatura, e logo depois deste momento, a lâmina ou objeto pontiagudo deixará de ser virgem e carregará com ela o sangue fadado de um amaldiçoado. Cordiais uivos a todos. Boa noite.
Boa noite. Me chamo Anderson Martins. Sou natural de uma pequena cidade que fica dentro do distrito de Ponta Grossa. Sou caminhoneiro, profissão que aprendi e peguei paixão através de meu pai. Já tenho um bom tempo de rodagem por essas estradas que cortam esse nosso Brasil. Já presenciei muitas coisas desagradáveis pelas estradas que passei. Mas também aprendi muito com o povo que acabei conhecendo pelos lugares que passava. Certa vez, eu tinha uma carga de milho para entregar em uma empresa que fica localizada no estado do Piauí, próximo a uma pequena cidade conhecida como Floriano. Já fazia uns par de dias que eu estava na estrada, indo em direção ao meu destino, e quando faltava apenas alguns quilômetros para estar chegando, tomei a decisão de passar a última noite em um ponto de parada de caminhões, para descansar as muitas horas dirigindo. Eu estava cansado e com fome, e tão logo que estacionei o caminhão, notei que à beira da estrada, bem próximo ao ponto de descanso, tinha algumas casas, e também vi algumas pessoas que estavam reunidas em frente a um lugar que tudo dava a entender que era um bar. Também notei que no posto de descanso tinha algumas casinhas que os próprios motoristas que passavam por ali construíram para que pudessem tomar banho. Depois de conversar com alguns amigos que já estavam ali no momento em que cheguei, eles me falaram que o valor cobrado pelo banho era simbólico e era cobrado somente para pagar a água e a luz. Então eu falei que era mais do que justo. Então tomei um banho e depois de tirar o cansaço do corpo, no momento em que eu estava trancando o caminhão, um dos amigos que estavam descansando por ali estava vindo em minha direção. E quando se aproximou, perguntou se eu estava com fome e falou que conhecia um bom lugar para se alimentar. Era o que eu estava precisando. Como minha mãe sempre fala, saco vazio não para em pé. Então caminhamos em direção àquelas casas que havia do outro lado da BR. E notei que realmente o lugar que eu tinha visto era um bar. E estava cheio de caminhoneiros e alguns moradores da região. Tão logo entramos, já era possível sentir o cheiro do tempero e do feijão. Então fomos até o balcão e, em conversa com o dono do estabelecimento, ele me falou que era responsável pelos banheiros no posto de descanso. Então acertei pelo banho tomado e aquele senhor me perguntou se gostaria de jantar. Nem foi preciso perguntar duas vezes. Ele nos levou até algumas mesas e falou que não precisava nos incomodar. Logo sua esposa traria a nossa refeição. Então aquele homem voltou com 2 aperitivos, um para mim e outro para José. No momento em que tomei aquilo, parecia que eu tinha engolido um gato de ré, ou pinguinha ardida. Depois de nos alimentar e já estar satisfeito, passei um bom tempo proseando com o companheiro e notei que ele ficou surpreso ou espantado quando eu falei que estava indo até a próxima cidade, que estava localizada à nossa frente. Então ele me falou algo muito estranho, que sinceramente eu não acreditei. José me falou que estranhos acontecimentos estavam acontecendo na região em que eu iria fazer o descarregamento da carga, e que muitos caminhoneiros que tiveram que descarregar no mesmo destino, quando retornavam, falavam que um animal estranho, que anda como uma pessoa, tinha aparecido em noites de lua cheia e colocado o terror. Então, no momento em que eu perguntei para José que animal seria este que foi visto, ele me respondeu que muitos falavam que o animal era como um grande cão, uma criatura do inferno. Pedi desculpas para José e falei que não acreditava nessas coisas. Então ouvi ele dizer que eu deveria acreditar e tomar cuidado, principalmente à noite. Perguntei para ele se ele imaginava que animal poderia ser. Ele me respondeu que depois de ouvir os muitos comentários sobre a aparição, ele deduziu que essa coisa só poderia ser somente uma coisa: um famigerado lobisomem. Depois de ouvir tudo isso, me despedi de José e acertei com o dono do estabelecimento e caminhei em direção ao meu caminhão para descansar. Depois de ter uma boa noite de descanso, me acordei pela manhã. O sol estava apontando no horizonte. Eu já estava me preparando para pegar a estrada. Então, pouco antes de sair, José veio me pedir e me recomendar para que eu tomasse muito cuidado,
tão logo eu chegasse no meu destino. Então agradeci a ele por mostrar cuidado comigo. Subi no caminhão e garrei a estrada. Ainda tinha boa parte da manhã e da tarde para dirigir até o destino. Fiz uma pequena parada, só para fazer um lanche próximo ao meio-dia, e logo segui meu caminho. Quando foi próximo às 19 horas, eu já estava me aproximando da empresa onde seria descarregado o meu caminhão. E tão logo cheguei e parei no pátio, fui até a portaria, confirmei o nome, entreguei a papelada, e tudo indicava que teria que passar a noite no pátio. O caminhão seria descarregado próximo às 10 horas da noite, e eu não tinha nenhuma intenção de dirigir até um posto de parada àquele horário. Para mim estava tudo bem, já tinha chegado no meu destino, e não me importaria de passar a noite naquele lugar. Dito e feito, quando foi 10h30, meu nome foi anunciado pelos alto-falantes que tinham instalados no pátio, e pedia para eu me dirigir com a carga até a entrada da empresa, e logo que o caminhão passasse pela pesagem, estaria liberado para o descarregamento. No momento em que eu parei o caminhão, no ponto exato do tombador, notei que à minha direita tinha um homem, e deveria ser o operador daquele local. Então, depois de conferir o caminhão e as travas que mantinham o caminhão preso, confirmei para o operador que poderia descarregar, e caminhei até uma salinha que tinha próximo, para aguardar o descarregamento, e também para me proteger do frio que fazia. E no momento em que eu caminhava pelo caminho, tive a impressão de que alguém estava me observando, de uma mata que tinha ao lado da empresa. Eu olhava e não conseguia ver nada. Apressei meus passos, e tão logo cheguei naquela pequena sala, fechei a porta e observava a mata para ver se via algo. Mas a escuridão do lugar dificultava, e era impossível enxergar qualquer coisa diferente. Depois de alguns minutos, o operador do tombador entrou na salinha e me comunicou que o caminhão já estava descarregado. Então perguntei para ele se ele nunca viu ou ouviu nada diferente por essas bandas. Aquele homem me olhou e falou algo que me deixou sem palavras. Ele me falou que fazia apenas 2 semanas que ele tinha começado a trabalhar ali, que tinha se acidentado no local de trabalho. Quando ele começou a 2ª semana na empresa, na segunda-feira, na hora da janta, ele estava no refeitório e, em conversa com alguns amigos novos que tinha feito, foi dito a ele que o antigo operador estava trabalhando no tombador, e quando foi próximo às 1 da manhã, foi encontrado por outro caminhoneiro que o achou caído e muito ferido. Então, quando perguntaram ao próprio operador o que havia acontecido, ele respondeu que sofreu um ataque de uma criatura que ele jamais tinha visto. Falou que era um animal negro e muito grande, e que possuía pelos somente em sua cabeça e em suas costas. O que o atacou era muito forte e rápido. Eu escutava tudo aquilo e lembrava do companheiro José me contando algo parecido, e nem imaginava que tudo o que José e aquele operador me contava era verdade. Então, depois do descarregamento, voltei para o pátio e lá passaria a noite, e tão logo o dia chegasse, eu retornaria até a próxima cidade para carregar, e voltaria carregado até a cidade que moro. Então, depois de conferir e ajeitar tudo o que faltava, decidi descansar. Isso já era próximo às 1 da manhã, e no momento em que eu estava deitado dentro do caminhão, comecei a ouvir barulho de algo que estava andando do lado de fora, ao redor dos caminhões que estavam parados no pátio. Nesse momento me assentei dentro do caminhão e abri a cortina do vidro do motorista. Levei um bom tempo para acreditar o que eu estava vendo do lado de fora. De início, devido à escuridão, a única coisa que eu conseguia ver era uma sombra de uma criatura muito grande, que vinha caminhando devagar. Aquilo estava caminhando por entre os caminhões. Eu conseguia ouvir e ver aquilo, que parecia erguer a sua cabeça para cheirar o ar. E no momento em que aquela criatura andou até uma parte do estacionamento, onde a luz do pátio clareava, eu vi o que foi falado por José era verdade. Eu fiquei imóvel dentro do caminhão, e por mais que as portas estivessem trancadas e com as cortinas fechadas, eu não queria que aquela coisa conseguisse me ver. Parecia que aquele cão do inferno estava procurando algo, e no momento em que aquela coisa parou em frente ao meu caminhão, o medo tomou conta, pois consegui ver que aquilo era um lobisomem.
Aquilo tinha grandes dentes que se projetavam para fora de sua boca. Seus olhos eram amarelados. E no momento em que aquilo se colocou em pé e se aproximou ainda mais, pude ver que aquilo também possuía traços de uma pessoa. Seus braços eram compridos, e devido àquilo andar arqueado para a frente, seus braços quase encostavam no chão. Suas pernas pareciam quebradas para trás, e seus calcanhares eram enormes, e davam a impressão que aquilo andava somente na ponta dos pés. Para tentar afugentar o lobisomem, acabei acionando a chave que liga o caminhão, e liguei as luzes que acenderam e iluminaram aquela coisa. Também acionei a buzina, e acreditando que aquilo sairia correndo para a mata, fui surpreendido por um ataque que aquela coisa deu sobre a frente do caminhão, e logo depois correu em direção à porta. Aquilo se jogou algumas vezes na porta para tentar abri-la, e se não fosse o guarda do pátio, que vendo tudo o que acontecia da recepção da empresa, eu não sei o que poderia ter me acontecido. O guarda estava armado, e no momento que viu aquela coisa se jogando na porta do meu caminhão, se aproximou por entre os caminhões, e quando viu que se não tomasse alguma atitude o pior poderia acontecer, ele pegou a sua arma e não hesitou em abrir fogo contra a criatura. Eu conseguia ouvir os tiros e também os gritos que aquela fera dava. Aquilo correu em direção à mata, e tão logo saí para fora do caminhão, o guarda veio até mim, e me perguntou se eu estava bem. Alguns companheiros acordaram e saíram para fora de seus caminhões, tentando entender o que havia acontecido. Então, no momento em que eu estava conversando, era possível ouvir que bem longe entre a mata, aquela coisa gritava muito alto, devido aos tiros que recebeu. Depois de tudo ser explicado para todos que estavam ali, os gritos pararam, e a única dúvida que restou foi se aquilo tinha morrido, ou se tinha se distanciado tanto a ponto de não se ouvir mais seus gritos. Como já era próximo às 4 da manhã, ninguém conseguia mais dormir. O dia não ia demorar a chegar, e eu não via a hora de sair de uma vez daquele lugar. Depois de pegar a estrada, comecei a pensar em tudo que tinha ouvido a respeito daquela coisa, e cheguei à conclusão que mesmo que seja difícil acreditar, o melhor a fazer é se cuidar. Depois que vi aquele cão do inferno, não duvido de mais nada relacionado às coisas sobrenaturais, como disse meu amigo José. Era um direito meu desacreditar, mas que eu nunca abusasse, pois se acontecesse de ficar frente a frente, a surpresa que eu teria não seria nada agradável. Boa noite.